Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, Lígia. Oi, Bruno. Oi, Marcos. Seja bem-vindo, Marcos também. Boa noite, Bruno. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite, Lígia. Oi. Vamos lá, gente. Hoje vai ser um bate-papo que a gente vai falar um pouco como os dados podem colaborar, né, no nosso cenário de política. Então, hoje eu tenho aqui a presença da Lígia. Lígia, se quiser falar um pouquinho sobre você, quem é a Lígia. A Lígia já é a segunda entrevista que faz aqui no Datalogando. É verdade. O que me motivou, acho que só para trazer, acho que é para a pauta aqui, para todo mundo entender, acho que o que me motivou bastante em fazer esse bate-papo hoje é que eu vi o paper do professor Marcos aí também, que a gente vai falar um pouco para ele. Eu trouxe a Lígia também para fazer essa discussão super saudável com a gente, que a gente vai falar um pouco do cenário de dados em política. Então, Lígia, quem é a Lígia Mello? Novamente, Lígia. Imagina, a Lígia Mello é fisioterapeuta publicitária, ligada a dados desde 2006, 2007, que foi quando a gente iniciou uma empresa de monitoramento de mercado, apaixonada por gente, e em tudo que a gente faz, a gente busca exatamente essa informação. Como que o consumidor, não é consumidor, né? Eu sempre falo, como que o indivíduo pensa. Porque mais que uma jornada de consumo, é uma jornada de vida de cada um. Então, não é o consumidor que eu quero saber, a gente quer saber do indivíduo. E daí eu acho que o indivíduo passa um pouco por isso que o Bruno e o Marcos, que a gente vai discutir um pouco hoje, a gente faz política todo dia, né? Então, eu acho que se a gente conseguir entender um pouco mais desse formato, de como tudo isso funciona, eu acho que a gente pode colaborar aí com uma operação de maior conhecimento, de disseminação do conhecimento para todo mundo. Marcos? Boa noite. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Meu nome é Marcos Severo, eu sou professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, do curso de Administração. Sou professor vinculado ao mestrado e doutorado e coordeno um grupo de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão em Marketing Analytics e Machine Learning. E desenvolvo pesquisas relacionadas a desempenho em marketing. Então, todas as variáveis que retratam o desempenho em marketing, elas me interessam. E, normalmente, as minhas pesquisas envolvem estimar a influência do marketing nessas variáveis de desempenho. E, atualmente, eu sou pós-doutorando na Universidade de São Paulo, e esse trabalho que você leu, Bruno, ele é resultado, né? Um dos resultados do pós-doutorado. E destacar algo que eu acho interessante, que a Lígia comentou, né? Que todo comportamento, por trás desse comportamento, tem algum driver que levou esse comportamento, né? E descobrir esses drivers, né? O que influencia, o que leva os indivíduos a escolherem as coisas, a tomarem alguma ação, é extremamente importante na área de marketing. É isso. Legal, sejam muito bem-vindos ao Datalogando. Hoje a gente vai ter esse bate-papo. Bom, quem estiver assistindo aí, curte a gente, aperta o sininho aí para receber todas as notificações, que agora a gente está fazendo uma live toda semana, então hoje o nosso foco é política. Então, só para dar introdução ao tema, eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento, acho que todo mundo está falando que a gente está vivendo um momento político atípico, acho que por diversos fatores, né? A gente está vivendo um momento político, primeiramente, muito polarizado. A gente está vivendo um momento político onde qualquer assunto que envolve a política em si, seja uma política sobre a saúde, sobre meio ambiente, sobre diversos outros fatores, estão trazendo opiniões que vão ressaltar e trazer opiniões e a diversidade de informação entre as pessoas. Então, Marcos, eu queria que, primeiro momento, você explicasse para a gente qual foi o seu estudo, e aí a gente vai fazer as interações com a Lígia nesse cenário para trazer as relevâncias que a gente pode trazer e como a intenção de votos podem ser feitas através dos dados e como foi feito esse estudo que você mentorou, digamos assim, né? O que aconteceu foi que, em 2018, eu orientei uma aluna de graduação. Eu sempre tive vantagem de analisar o padrão de intensidade na rede social de eventuais candidatos, e em 2018 calhou de dar certo com uma aluna de graduação. Então, ela montou uma base de dados em que ela acessava todos os dias as redes sociais dos 5 principais candidatos à presidência do Brasil. Nós definimos os 5 principais candidatos a partir de uma pesquisa de intenção de voto, que aconteceu antes do início da campanha na televisão, em que a soma da intenção de voto destes candidatos total dava mais de 50%. Então, o restante era praticamente marginal, então a gente incorporou
um pequeno número de candidatos e registramos todas as atividades desses candidatos no Twitter e no Instagram. Então, no Twitter, a quantidade de postagens por dia, todos os textos que eles usaram para se comunicar por dia, comentários, impressões e seguidores. Além disso, a gente fez a mesma coisa no Instagram, né? Na verdade, eram comentários no Instagram e impressões no Twitter. Mas o importante, assim, por que isso? Porque a gente está vivendo meio que uma revolução na estrutura de comunicação. Até o resultado das eleições de 2018 e as outras eleições, que pessoas de fora do grande, assim, né, dos partidos mais reconhecidos que venceram em várias esferas, isso denota que houve uma reestruturação na forma das pessoas se comunicarem. A forma de comunicação está muito mais dissipada, né? Ela não é mais um para muitos, ela é muitos para muitos, né? A rede social entrou nesse processo e mudou essa estrutura. Então, a forma da gente buscar informação agora não é mais em meios tradicionais de comunicação, nas redes sociais. Então, foi daí que veio o objetivo. Além disso, a gente desenvolveu uma medida de sentimento do candidato por dia. Essa medida veio das pesquisas de marca. É um índice que varia de -1 a 1. E por que isso? Porque várias pesquisas eleitorais testaram a hipótese de quanto mais negativo você é no seu discurso, maior a sua intenção de voto. E aí nós desenvolvemos uma medida de sentimento por candidato ao longo do dia, a partir das palavras que a gente pegou no Twitter, né? Então, pegamos 2 coders independentes e eles codificaram as palavras positivas, negativas e neutras, a gente aplicou uma fórmula e tinha uma medida de sentimento. E, além disso, a gente pegou também as menções nas mídias tradicionais, todos os dias, né? Porque o fato do candidato mencionado está gerando mídia para ele. E, às vezes, isso vem de alguma coisa que ele faz na rede social, de alguma coisa que ele visitou. Então, isso é meio que um chamariz, né? Quando ele aparece na mídia tradicional, isso também pode ser um preditor. Preditor do quê? Da intenção de voto. Então, a nossa principal variável de resposta comportamental da área de marketing é a intenção, né, nesse modelo. Então, a intenção ela é relacionada à awareness, né? Ela está no início da jornada de compra. E aí a gente pegou todas as pesquisas de intenção de voto ao longo desse período, 60 ou 70 dias, do Ibope e do Datafolha, e fez uma série temporal. Então, a gente tinha uma série por candidato de intenção de voto e essas variáveis de marketing na rede social ao longo do tempo. E nós estimamos um modelo para verificar a influência de todas essas variáveis no Twitter e no Instagram na intenção de voto, e analisamos também qualitativamente os textos, a forma como os candidatos se expressaram para identificar proximidades e distanciamentos nos discursos desses candidatos. Foi um pouco longo, mas, assim, resumidamente, foi isso que nós fizemos. Legal. Eli, eu acho que seria importante trazer teu ponto de vista sobre esse olhar, porque quando a gente fala de pesquisa de intenção de voto, você trabalhou bastante também, acho que, um cenário político, e queria interpretar também como você, sendo pesquisadora nesse caso, interpreta primeiro o estudo que o Marcos fez e a relevância que pode trazer no cenário de pesquisa mesmo e de desenvolvimento. Eu acredito, até foi uma discussão que a gente teve um bate-papo antes de começar a live, que é uma coisa que o Marcos comentou que eu acho que é bem importante, assim, é que eu acho que a grande força de todo esse estudo que o Marcos fez, que pode servir até de replicador para outras operações, para outros pensamentos políticos, é que o estudo, ele não considera um único dia, né? Então, você não pega a pessoa no mau humor do dia para me dizer que ela vai votar no tiozinho da esquina, né? Você tem uma análise mesmo, um entendimento. E o acompanhamento de seguidores, likes, dislikes, a pessoa que deixou de seguir, né? Você começa a ter realmente um mapa real de um processo, de uma jornada mesmo, né? Não é uma jornada de compra, mas é como se fosse, porque no final a pessoa vai acabar comprando aquele candidato, né? Ela vai votar nele. Então ela tem aquela intenção do processo. Uma coisa curiosa que a gente passou nas campanhas, nas últimas campanhas, e que eu acho que é uma coisa super de se pensar como analisar num modelo, eu acho que até depois pode render umas boas conversas com o Marcos aí também para estar aprendendo todo dia, como a gente trabalha a parte da rejeição, a parte da frustração. Por quê? Esse dado ele é muito difícil de ser mensurado.
Mas quando você vai para a política atual, para o sentimento do brasileiro, né, o brasileiro caminha muito pelo sentimento de votar no menos pior. Então, muitas vezes, ele não está votando em alguém que representa, que dá voz a ele. Ele vota na pessoa que ele ou desconhece, ou ele conhece pouco, ou ele tem uma verdade que ele levou como absoluta. Então, esse trabalho do cara que é menos rejeitado pode ser uma boa opção, se você conseguir entender esse caminho, pegar esse trabalho que o Marcos fez, essa modelagem, e você entender essa construção, eu acho que você tem duas ferramentas muito fortes para estar pensando em campanha política. Né? Porque você vai entender o cenário de rejeição, o cenário do momento, porque o momento do brasileiro é sempre difícil, né? A gente nunca tem 3 boas opções ou 5 boas opções. Como o Brasil está muito polarizado, as pessoas, eu acho que elas ficam meio nos extremos, né? Então, se você pega um pouco desse entendimento de quem é menos rejeitado por desconhecimento, por N motivos, a gente vai ter os motivos, e junta com todo esse aprendizado dessa coisa regular da informação na internet, das menções nas mídias tradicionais, do aumento de seguidores, eu acho que você consegue fazer um match bem interessante aí para conseguir construir uma campanha que realmente dê voz à população e que a gente torce muito para que realmente seja efetiva aí depois que o cara se eleger, que a pessoa se eleger, né, homem e mulher. E quando a gente fala, acho que é muito curioso, porque quando a gente fala de cenário político, acho que a gente sempre vê uma política muito offline, muito de campanha, a gente que trabalha em agência, com publicidade, a gente via as memoráveis campanhas de diversos candidatos lá atrás, e hoje em dia as campanhas ainda têm tanto peso, mas se a gente, do ponto de vista de comunicação, a gente não se lembra assim tão rápido, a gente se lembra de momentos de candidatos, principalmente, por exemplo, quando sai uma notícia sobre ele, será que aquilo é positivo ou é negativo? Quando fazem uma menção sobre ele, será que aquilo é positivo ou negativo? Então a gente está vivendo um novo momento, acho que não é um novo momento, mas um momento que a gente já está vivendo faz tempo, onde a internet, os dados, as redes sociais, elas passam a ser parte da candidatura de um candidato. Então você vê hoje, quando tem uma campanha eleitoral, a gente está vendo que a mobilização maior está sendo nas redes sociais, está sendo no digital, está sendo para impactar as pessoas nesse cenário. Tá? Então, assim, entrando nessa dinâmica, acho que tem duas perguntas que eu queria fazer para vocês, que acho que o primeiro a gente fala, quando a gente entra nesse cenário, a gente está falando muito relacionado a fake news também, porque querendo ou não, criou-se o boom de fake news, de diversos, não só da política, mas de diversos assuntos, assim, que tem muito respaldo, tem muito o viés político, né, principalmente, esse candidato fez isso, o outro não fez isso. Puta, mas até que ponto é verdade isso? Então, assim, quando a gente fala desse cenário, eu interpreto que a fake news, obviamente, que ela é uma menção, é uma análise de sentimento de um determinado grupo de pessoas que está apoiando um lado da eleição, e tem outras fake news que podem apoiar o outro. Até que ponto a fake news pode prejudicar ou influenciar ou até ajudar na intenção de voto nesse cenário? Então, eu queria entender de vocês um pouco essa questão também. Lígia? Tá. Bom, hoje a gente tem uma ideia mais completa de como que funciona a estrutura de comunicação e as diferentes fontes de comunicação na rede social. Eu acho que em 2018 não se tinha tanto, né? E eu acredito que o poder da comunicação de muitos para muitos facilita e muito a divulgação de conteúdos. Eu ainda não cheguei em conteúdo falso, mas assim, a divulgação em conteúdos, né? Então, como a gente está em diversas comunidades, posso estar num grupo de WhatsApp, eu posso estar num fórum, eu posso estar na minha rede social, o LinkedIn, que é um formato de comunicação completamente diferente do Twitter e assim por diante. Isso facilita ainda mais a verificação de que conteúdo é correto ou não, que conteúdo não é fake news ou não. Então, se você me perguntar se a fake news ela ajuda a eleger, eu acredito, eu suponho que sim, né? Como estudioso, eu precisaria testar a hipótese, né? Mas eu suponho que ela pode fazer parte de uma estratégia integrada. Da mesma maneira que eu posso inflar meu número de seguidores para gerar mais relevância e autoridade para aquilo que eu estou falando, eu também posso produzir conteúdo em massa que não necessariamente seja autêntico e verdadeiro para tentar formar um argumento favorável
para mim, candidato, por exemplo. Desculpa te cortar, acho que não precisa nem ser verdadeiro ou falso, pode ser até enviesado, né? Acho que tem essa questão também. Exatamente. Eu compartilho com o Marcos aí, mas talvez por ter participado, acompanhado algumas campanhas, ter analisado algumas notícias, enfim, né, que prejudicaram ou que potencializaram candidaturas A, B, C, quais sejam, né, eu acho que o maior problema da fake news hoje é que ela, para a maioria das pessoas que estão polarizadas nos cantos do nosso perfil político brasileiro, elas viram verdades absolutas. Né? E da mesma forma que o Bruno acabou de comentar, eu acho que a internet hoje ela virou o grande propagador de conteúdo, reforçando o que o Marcos acabou de dizer, acho que juntou os dois. Então, o que acontece? Menos de 60% dos brasileiros estão na internet hoje. Beleza, mas os outros 40% são impactados diretamente por esse conteúdo de alguma forma. Né? Seja propagação vocal, seja através de notícias em outros canais. Né? Então, eu acho que a internet hoje tem uma força muito grande, e o que mais preocupa da fake news, pelo menos na minha visão e na experiência que a gente tem, escutando muito do indivíduo, porque a gente pesquisa o indivíduo como pessoa em todos os segmentos que ele consome. Né? O que mais me preocupa nisso foi uma coisa que a gente comentou antes, que é o famoso efeito Dunning-Kruger. Né? O cara, ele tem acesso a um conhecimento pequeno e ele acredita que aquele conhecimento pequeno já é o todo. Então, ele já se sente capaz com só aquele conhecimento. Né? E esse conhecimento, sendo verdadeiro ou falso, pode prejudicar ou não o candidato A ou o candidato B. O grande problema da fake news é que, não sei se vocês acompanharam aí, teve um estudo feito de que as pessoas compartilham 7 vezes mais fake news do que notícias verdadeiras. Né? Então, realmente a fake news ela pode sim, eu acho, ter um impacto bem perigoso, tanto para o bem quanto para o mal, justo ou injusto, a gente pode usar qualquer um dos extremos, né? Se a gente não tiver o hábito de checar, eu acho que esse é uma coisa que a política tem que ensinar, tem que reforçar muito para o brasileiro, né? Cara, recebeu uma informação, checa se é verdade. Você vai levar 30 segundos. Por mais que seja legal compartilhar com um amigo no WhatsApp, por mais que seja legal, cara, dá uma olhada, né? Nem tudo que a gente recebe é verdade. É aquela brincadeira, né? Nem tudo que sugerem para a gente comer é bom. Nem tudo que sugerem para a gente beber é gostoso. Então, assim, você já experimentou, você já recebeu. Cara, será que isso funciona? Não sei. Né? Então, eu acredito que a fake news, para essa eleição deste ano, eu acho que ela é uma pedra bem importante e perigosa. Porque tudo vai acontecer na internet, né? As pessoas não estão nas ruas, as pessoas não estão fazendo comício, as pessoas não estão se aglomerando em algum lugar. Então, as aglomerações vão ser digitais de alguma forma, e se a gente não tiver Não vai ter corpo a corpo, né? É isso. Não vai ter corpo a corpo de candidato. É isso. Se a gente não tiver o mínimo de cuidado aí com a informação, eu acho que a fake news pode prejudicar muito, sim. Eu acho que o TRE vai ter um grande trabalho, né, de fiscalização e de acompanhamento desses conteúdos. E o Brasil? Posso fazer um destaque, Bruno, importante, porque como a gente é da área de marketing, é preciso destacar isso. O comportamento do indivíduo, ele é moldado em parte pela cultura que ele está inserido. E o brasileiro compartilha tudo. É isso. Mesmo antes da internet existir, compartilhava receita, mandava para lá, mandava para... Então, assim, a internet potencializou esse nosso comportamento. A nossa estrutura em rede, ela potencializou esse comportamento. Então, a gente vai compartilhar tudo, seja verdade ou não. Né? E isso é um problema para a nossa cultura. Então, a gente tem que educar as pessoas da mesma maneira que hoje todo mundo senta no carro e coloca o cinto de segurança, programação mental, né? Porque no passado foi feito todo um programa institucional para você mudar o comportamento das pessoas. De certa forma, isso também vai ter que ser feito com fake news. E o que a Lígia falou, que é perfeito. Porque no começo do cinto de segurança todo mundo odiava, né, Marcos? Ninguém queria usar. Não vou usar essa porcaria. Hoje o cara nem percebe, cara. Ele entra no carro e já põe. Então é uma coisa de aprendizado, é uma curva longa, né? Mas é um aprendizado constante. E assim, existiu o discurso de que usar o cinto de segurança era pior em determinados acidentes. Não sei se você se lembra, né? Era fake news do mesmo jeito. Mas então a gente precisa mudar esse comportamento, porque isso está inserido no código cultural do brasileiro, compartilhar as coisas. Não, mas com certeza, eu acho que hoje em dia também existe não só quando a gente fala de presidente, mas a gente tem que descer os níveis também, né? A gente fala de prefeito,
a gente fala de vereador, a gente fala de deputado, então a gente tem essas outras frentes que eu acho que o brasileiro não tinha o hábito ainda de conhecer muito questão política até o impeachment da Dilma, sabe? Você começou a ter uma relevância ali da importância de um deputado, o que ele pode representar para um país, para uma nação, naquele dia. Então, assim, hoje em dia você está olhando também a informação que o teu presidente, que eu até vou pedir para depois você compartilhar, Marcos, com a gente a análise que você fez, mas eu tenho que saber também aquela legenda. Eu tenho que saber também, porque assim, querendo ou não, a legenda já começa a fazer um filtro de informações ali para quais candidatos você tem que ir de acordo com o suporte da legenda, dos deputados, dos vereadores, enfim, dos prefeitos, assim, governo. Então tem muita hoje frente política que a gente tem que prestar atenção, que não é só pautado num presidente, não é só pautado num prefeito, não é só pautado num governador. Cara, tem uma cadeia ali embaixo que operacionaliza tudo isso. Então, assim... E que as pessoas precisam aprender, né, Bruno? Como é que funciona? Você vota no X e você elege o Y. Por que você elege o Y? É a mesma comentário que a gente fez agora há pouco, que durante a pandemia tem gente que reclama, porque eu não gosto do meu prefeito, não gosto do meu prefeito. Nossa, mas eu amei a solução para a educação da minha cidade. Gente, quem fez a solução para a educação da sua cidade foi o seu prefeito. Então, assim, de novo, as pessoas não sabem o que cabe, o que compete, qual a competência de cada estrutura e como que elas nascem, como elas se formam. Então, isso volta de novo à história do cinto de segurança, né? Um período de educação aí. Vamos todo mundo aprender qual é a função da galera que está lá, que tem que representar a gente direitinho. Eu acho que, então, esse ponto assim, então a gente, por exemplo, assim, Marcos, acho que em relação ao teu estudo, você fez para a presidência. Esse estudo poderia ser replicado para outras vertentes da política? Acho que é uma pergunta super interessante. Eu acredito. Não, sim, acredito que sim, porque nós elaboramos um modelo teórico empírico e nós usamos dados para a candidatura à presidência. Então, a nossa preocupação era mais com a definição das variáveis, porque, por exemplo, entrando numa questão mais técnica de marketing e de mídia, apesar da gente estar numa rede social seguindo um candidato, comentando as postagens que o candidato fez, isso são fontes diferentes de mídia, segundo a teoria de marketing mais recente. Então, quando o candidato posta uma coisa, aquilo é uma mídia própria, o conteúdo é dele, ele tem controle sobre aquilo. Quando eu comento, eu estou gerando mídia para ele, aquilo é mídia ganhada para ele. Por que aquilo é mídia ganhada? Porque, por exemplo, a Lígia, que me segue, mas não segue ele, às vezes ela consegue ver o meu comentário, gerou uma impressão gratuita do candidato para ela. Então, isso é uma mídia ganhada. Além disso, seguidores também é uma fonte de mídia ganhada. E, além de tudo, a gente tem a mídia tradicional, que são as menções nos principais veículos de imprensa. Como a gente supunha, a gente acreditava que os seguidores era a fonte mais relevante, depois a gente conseguiu confirmar isso pelos resultados, a gente também moderou isso, a gente multiplicou o efeito dos seguidores em todas as outras variáveis. E a gente encontrou que os seguidores potencializam o efeito de todas as outras variáveis. Então, assim, o efeito da mídia tradicional é importante e ele é potencializado pelos seguidores. O efeito dos comentários é importante e é potencializado pelo número de seguidores. Em diferentes níveis, né, em diferentes magnitudes. Mas a gente encontrou os seguidores como a principal fonte de mídia ganhada na estrutura da rede social. Esse é um primeiro principal resultado. O segundo principal resultado é o efeito do sentimento. O efeito do sentimento é negativo, né? Então, isso significa que quanto mais positivo na verdade, quanto mais negativo, quanto mais direcionado a um discurso negativo é o candidato, mais palavras negativas eles usam, isso, em média, aumenta a intenção de voto. O que também encontra respaldo na literatura já de político, de marketing político, perdão. Claro, eu acho que tem um ponto também que é super relevante também, porque a gente está falando de uma análise sentimental, ou seja, eu esboço minha reação para o meu público, digamos assim. Eu tenho minha rede, eu esboço para o meu público. Agora, quando a gente faz uma pesquisa, Lígia, isso daí é completamente diferente, porque eu estou esboçando minha reação para um cenário que vai falar a minha opinião, mas que pode ser que eu mude de ideia. A partir do momento que eu coloco na minha rede social, é uma outra pegada. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Eu acho que é assim, eu acho que quando você faz uma pesquisa, vamos dizer assim, comprada,
né? Não comprada no sentido de comprar do resultado, mas no sentido de que vamos coletar os dados com foco em política, eu acho que a pessoa ela pode não ser uma lover daquele processo, ou daquele candidato, ou daquela verdade, né? Você está estimulando ela de alguma forma. Por mais que você vire para ela e fale assim, em quem você vai votar para prefeito? Não sei, no tiozinho. E agora te dizendo 5 opções. Você vai ter as 5 opções. Em quem você vai votar? Vou votar no Zé. Né? Essa pessoa, ela teve um comportamento de estímulo. O cara da rede social, ele acho que isso que o Marcos acabou de falar é muito importante. Ele é o propagador mesmo. Ele é o cara que vai ajudar esse cara a se eleger. Porque a partir do momento que ele se expõe para o grupo de pessoas que ele conhece de uma maneira espontânea, falando, olha, eu concordo com isso, que é o que o Zé faz, né? Ele tá dando o aval dele. E daí, de novo, endossando. Ele dá o aval dele. Daí a gente volta de novo para o comportamento do indivíduo. Gente, o indivíduo não é um indivíduo quando é político e quando ele compra um tênis, quando ele toma uma Coca-Cola ou quando ele viaja, sei lá, para o Tibete. Ele é o mesmo indivíduo. Então, o que acontece, né? Hoje, a gente sabe que as principais plataformas de compras aí, e-commerces em geral, os marketplaces, o que é a principal força dos marketplaces? São os comentários. São os votos que as pessoas dão para os produtos. Né? Então, eu quero comprar um chapéu azul. Eu entro lá no marketplace e escolho o chapéu azul. Daí tem 3 modelos que eu gosto. Dos 3 modelos que eu gosto, 4 deles têm reviews positivos. Pronto, já fiquei com esses. Já eliminei o outro. Né? E daí, a partir desses reviews, eu vou entender, eu vou clicar nessa pessoa. Daí eu vou ver que tipo de pessoa é aquela. Nossa, combina comigo. Então, se o chapéu azul ficou bom para ela, vai ficar bom para mim. Então, de novo, as pessoas, existe um processo, uma curva de composição de escolhas, de drivers de escolha, que passa muito hoje no brasileiro, que compartilha tudo, como o Marcos comentou, por você buscar essa importância. Então, quando o cara vai lá e curte uma informação de um político, que automaticamente pode ser que, se ele comentou, apareça na timeline dele, ele está dando aval para aquilo. Né? Então, eu considero que, assim, é super importante. Eu acho que esse grupo, rede social, Google, comentário na UOL, que é a coisa mais divertida do mundo, né, gente? Comentário da UOL e comentário do Globo, quando você não tiver nada para fazer, você vai lá ler para dar risada. Né? Mas o que acontece? Em algum momento, aquilo foi relevante, porque alguém está indo lá ler. Porque senão os caras não continuavam escrevendo, gente. Ninguém bate palma para maluco se não tiver plateia. Ponto. Né? Então, a partir desse momento que você consegue entender tudo isso, você tem um panorama, e daí você vai para a rua, eu acho que o mais importante de tudo, Bruno, é o que a gente falou no começo, é você juntar as duas coisas. Né? Eu acho que só a pesquisa da rua não vai mais me dizer quem é o candidato que está na lista, quem é o principal de intenção. A gente viu quantos erros teve na última eleição. Né? Que os candidatos que estavam em primeiro não eram os candidatos, o candidato que estava em terceiro acabou ficando em primeiro, enfim. Por quê? Talvez porque em nenhum momento ninguém juntou estas informações. Né? Como está o cenário destas informações digitais, desse banco de dados espontâneo que a gente está monitorando, versus a pesquisa estimulada. E tem muita gente que vota e não sabe quem vai votar. Quando a pessoa fala não sei, gente, a maioria das pessoas é verdade mesmo. Ela não tem a menor ideia. Né? Hoje, se você perguntar para quem as pessoas votaram para deputado, elas não sabem, elas não lembram. Né? Mas provavelmente o Facebook e o Twitter sabem em quem ela votou. Porque se ela fez qualquer tipo de campanha na eleição de 18, se ela compartilhou alguma coisa, está aparecendo no histórico dela de hoje. Aparece lá, né? Você há 3 anos, você há 2 anos fez algum tipo de comentário. Então, eu acredito que, de novo, é uma junção, né? E que esse ano eu acho que o digital ganha da rua. De novo. Posso só destacar uma coisa Claro. que a Lígia falou, importantíssima, é porque até eu acredito, né, olhando o resultado, feito essa análise, até 2018, a política da rua direcionava o debate para o digital. O que eu venho observando agora é que é o contrário. O digital direciona o debate que acontece na rua. Sim. Então, mudou, né? A estrutura de poder mudou com a questão do digital, né? Está muito mais em voga o digital. E aí muda toda a forma. Se você pensar, muda toda a forma de se fazer campanha.
Não, em 18, Marcos, eu vou te dizer, eu participei, enfim, fiz algumas coisas de política na eleição, a gente já usava isso, exatamente, entendeu? A gente já ficava monitorando o que acontecia enquanto estava tendo debate na TV, enquanto estava tendo a aglomeração no bairro X em tal lugar, né? Você mapeava aquele bairro, você ia acompanhando o que as pessoas comentavam, para você virar e falar assim, meu, gente, acho que é melhor agora a gente tocar no assunto X, tocar agora no assunto Y, né? Pega o plano de governo, que eu acho que, de novo, vamos reforçar, né, gente? Tudo isso só funciona se o teu candidato tiver um bom plano de governo, tiver um pensamento para onde ir, né? Não dá para tirar tudo da cartola o tempo inteiro só porque está no digital. O Google não vai eleger ninguém, né? Não dá para se salvar por ali. Então, putz, você pega um plano de governo, você descobre que você está num bairro X, aonde o índice de violência foi altíssimo no último mês. Estou chutando, né? Por que não, nesse debate, você reforçar do seu plano de governo o que é importante em termos de segurança, né? Então, para isso, eu acho que o digital é extraordinário, porque você vai conseguir monitorar tudo isso, e você vai conseguir virar e falar assim, cara, fala disso porque é isso que as pessoas querem entender, não é o que elas querem ouvir, é diferente, né? Porque o que elas querem ouvir pode parecer mentira. Então, é o que elas querem entender que você pode mudar da vida delas. Ulisses, falou um negócio curioso, eu quase entrei num cenário político para fazer uma campanha, e acho que, como todo marqueteiro político, como quase marqueteiro, que eu não acabei sendo um marqueteiro político, obviamente que você tem que entender o problema da população para tentar trazer uma solução. Então, se eu quero falar com você sobre se o seu maior problema é saneamento básico, eu não vou ficar batendo em segurança pública. Eu vou bater em saneamento básico, porque esse é o principal problema. Se uma outra região específica for segurança pública, eu tenho que direcionar minha conversa para você. O digital nos permite fazer isso, com toda a segmentação, com toda a assertividade, por bairro, por PIN, você faz isso daí da melhor maneira possível. Então, acho que só considerando também esse ponto que você falou, que a gente pode direcionar essa conversa, acho que é um ponto super importante. Eu acho que também tem um ponto que a gente está falando aqui de intenção de voto, e a Lígia mencionou um negócio lá atrás que eu acho que foi super interessante, de plano de governo e de rejeição. Então, por exemplo, até que ponto a gente faz uma análise de sentimento do plano de governo e que o plano de governo esteja coerente também com o sentimento dessa pessoa. Marcos, e nesse cenário que vocês fizeram, vocês também fizeram análise de plano de governo ou só dimensão da pessoa para a intenção de voto? Não, nós não analisamos, o plano de governo não entrou no modelo. Tem uma olhada, né, no plano de governo e tal, mas dentro do modelo analítico, não. A preocupação era com a forma que eles se expressavam e os padrões de intensidade na rede social. Agora, uma análise interessante seria correlacionar as palavras que eles usaram na rede social com o que estava no plano de governo. Eu tenho uma hipótese, eu acho que não tem nada a ver. No final das contas, não vai dar correlação. Deveria dar, né? Mas a hipótese que eu tenho que pode ser testada é se há correlação entre o que o candidato fala com o que está lá no plano de governo, né? E a correlação é interessante, ela pode não haver correlação e a correlação pode ser negativa também, né? O cara está falando coisas totalmente diferentes que estão lá. Com certeza, com certeza. Gente, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Que a gente está entrando na última fase aqui da nossa entrevista também. E antes de entrar da última fase, Marco, eu acho que é super interessante a gente se mostrar a pesquisa, o resultado da sua pesquisa. Que eu acho que só para a gente mostrar como funciona uma análise, que já que a gente está falando de entregar a mensagem certa para a pessoa certa, ou mostrar como que a gente pode fazer o problema, entregar o problema e a solução para a pessoa, eu acho que teu estudo, pelo menos aquele teu estudo, seria super legal compartilhar. Quer colocar na tela aí? Posso falar a parte quantitativa e qualitativa? Pode falar tudo. Então tá. Me fala aí se a tela está aparecendo, ok? Na tela. Deixa eu vir aqui, que eu acho que... Bom, esse aqui, está conseguindo ver a figura? Ou está muito pequena as fontes? As fontes, não, dá para ler, até que dá para ler tranquilo. Tá. Aqui está em inglês, porque a pesquisa finalizada está em inglês, mas, enfim, a gente estimou a influência dessas variáveis aqui, desse lado aqui que está supply side, né, do lado do fornecimento, nessa variável dependente, que é a variável de intenção.
E como é que isso é feito normalmente? Isso é feito por meio de uma análise de regressão, né? Uma análise é uma função, você estima a influência dessas variáveis nessa variável dependente e você procura achar um número que represente essa influência. Se esse número for estatisticamente igual a zero, é porque não há influência. Se esse número for estatisticamente positivo, há uma influência positiva, e se for estatisticamente negativo, a influência é negativa. Resumidamente, essa foi a análise de dados quantitativa que nós fizemos. A base de dados é ao longo do tempo. A técnica que nós utilizamos, se tiver a audiência aí querendo saber, né, chama análise de regressão, mas foi uma análise de regressão com dados em painel, porque eu tenho os candidatos ao longo do tempo. Então, se eu tenho os candidatos, qualquer observação ao longo do tempo, eu consigo identificar padrões dinâmicos. É melhor do que eu ter uma observação só no tempo. Se eu não me engano, acho que a Lígia comentou isso no início da live, né? Ela falou, então realmente isso é uma potencialidade a mais, porque você está incluindo uma dimensão a mais. Então, o candidato pode variar ao longo do tempo, por exemplo, seguidores dele variam ao longo do tempo para ele mesmo e também varia em relação aos outros, né? Você tem também uma variância no tempo, né, entre todos os candidatos. Então, resumidamente, esse é o resultado da análise, quer dizer, esse é o principal modelo da análise quantitativa que nós desenvolvemos. Agora eu vou para a principal parte qualitativa. Vou descer um pouquinho aqui. Quando chegar na figura 3, você me avisa, porque eu desci, aí como a gente está gravando... Já estamos na figura 3, pode ir firme. Beleza. Então, eu vou dar um zoom out aqui. Então, isso aqui são 4 painéis, e nós delimitamos um candidato, que foi o candidato que ganhou as eleições, tá? Como candidato de referência, Jair Bolsonaro, tá? E cada painel desse é a comparação de determinado candidato com o candidato de referência, no caso, Jair Bolsonaro. O que esse painel está querendo fazer, ou querendo mostrar para a gente? Nós pegamos todas as palavras que foram usadas conjuntamente pelos candidatos e o Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, nessa figura estão todas as palavras que foram usadas em conjunto pelo Ciro Gomes e o Jair Bolsonaro. As palavras que foram usadas só por um ou só por outro, elas estão excluídas desse painel. Tá? E aí, o que esse painel nos mostra? O que está abaixo dessa linha de 45 graus são palavras que são usadas mais pelo candidato Ciro Gomes do que pelo candidato que venceu as eleições. O que está acima da linha de 45 graus são palavras que são mais usadas pelo candidato de referência que ganhou as eleições do que o candidato aqui no caso, que é o Ciro Gomes. A proximidade das palavras com a linha de 45 graus denota palavras que são quase proporções que são usadas simultaneamente entre os dois. Um exemplo, a palavra governo aqui, que está no centro, tá? Em cima da linha, ela é usada conjuntamente pelos dois. Então, eu consigo fazer isso para todos os 4 candidatos com candidato de referência. Eu consigo mudar a referência. Por exemplo, eu posso colocar esse candidato aqui, Fernando Haddad, como referência e compará-los com todos, né? E compará-lo com todos os outros. Além disso, pelo volume das palavras, ou seja, eu tenho painéis que são mais cheinhos de palavras, né? E painéis que são mais vazios de palavras. Quando o painel está mais cheio, significa que eles usaram mais palavras conjuntamente, o candidato determinado e o candidato referência. Só que falando assim fica muito solto. Então, o que a gente fez? A gente fez uma análise de correlação para identificar a força dessa relação de palavras usadas conjuntamente. Estou descendo aqui. Está aqui. Então, essa é a análise de correlação. E aí eu vou... Está conseguindo ver aí, pessoal? Tabela A.6? Sim. Então, eu vou analisar essa coluna aqui. Vou deixar ela em amarelo. Tá? Então, a primeira coisa, esses 3 asteriscos significa que a relação é significativa, tá? De palavras usadas entre o Bolsonaro e o Ciro Gomes, por exemplo. Então, isso aqui, esse 0,7, é a correlação, é a força da relação das palavras usadas. Então, por exemplo, aqui é 0,79, aqui é 0,74. Ou seja, o Jair Bolsonaro usou mais palavras simultaneamente com o Ciro Gomes do que com a Marina Silva. Só que considerando a correlação varia de -1,
que é forte negativo, e um que é forte positivo, né? As duas relações são fortes. Ela é mais moderada com Haddad, 0,58, que meio que já se esperava, né? Porque um é de um oposto, o outro de outro, e 0,82 com o candidato Geraldo Alckmin. A gente fez essa mesma análise para todos os candidatos, né, alternadamente, e descobriu que o que venceu as eleições, o que é interessante quando você vê isso expresso em números e em resultado, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. O que ganhou as eleições é o que conseguiu alinhar, não o seu discurso, mas a quantidade de palavras com todos os outros. O que, no fundo, faz sentido, porque se eu quero ser presidente de um país como o Brasil, enorme, heterogêneo, com a população enorme, eu tenho que fazer o meu discurso penetrar, né, em todos os diferentes classes, camadas e assim por diante. Então, eu não sei se eu fui didático o suficiente para Não, conseguir... super claro. O que fica, acho que muito, muito claro para a gente que, assim, acho que a gente pode até falar de um ponto estratégico, se foi estratégico ou não. Acho que o Bolsonaro teve ele teve mais palavras compartilhadas com todos os candidatos. Então, se um falava de alguma coisa, ele tentava buscar um assunto parecido com o candidato X, com o candidato Y, e começou a trazer essa vertente. Para mim faz total sentido, e é curioso também, mas já foi o que você falou, já era esperado. Quando chegou o Fernando Haddad, que eram dois opostos, as palavras, ainda que tinham a correlação, era mais distante. Então, acho que esse ponto foi super positivo. Primeiro, parabéns pela análise aí, que esse trabalho ficou magnífico. Acho que só tem a elogiar, e esse é um dos motivos que a gente está fazendo esse bate-papo hoje. Só fazer um destaque, né? Dar o crédito aqui, né? Então, sou eu e mais outros 3 coautores, né? Então, o professor Fávero, da Universidade de São Paulo, que supervisionou esse trabalho, o Walter Vieira, da Universidade Estadual de Maringá, e o Rafael, meu colega lá da USP, inclusive fera no R, que conseguiu desenvolver esse text mining e dar uma cara assim que seja bem, que a gente consiga ver assim, um resultado de forma bem expressiva. Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Agora sim. Desculpa, essas coisas online acontecem, a gente esquecer, parece que a gente está fazendo um call aqui. O Pedro, ele perguntou se a coleta de palavras foi usada em canais de mídia online. Acho que ele deve ter entrado agora, mas só para reforçar, se quiser falar de novo, Marcos. Foi no Twitter, né? Nós acessamos o Twitter dos candidatos todos os dias e pegamos todas as palavras usadas em todos os tweets. Só que aí a gente tem muito stop word, né? Então, por exemplo, agente é stop word. Se eu escrever, eu tenho que rodar um pacote que elimine as stop words. E além disso, a gente rodou um outro pacote que é um pacote de dicionários. Um dicionário validado que vai identificar quais palavras são positivas, negativas e neutras. Se você quiser, eu posso te mostrar também essa análise de sentimento ao longo do tempo, de polarização por candidato. As palavras negativas, as positivas, eu tenho numa figura aqui. Maravilha. Outra pergunta aqui também, Walter Legal. Vieira. Tem como fixar outro ponto de referência? Exemplo entre Bolsonaro versus PT ou Geraldo versus esquerda? Ele que mencionou aqui também. Tem. Nesse caso, teria que limpar a base e aí mudar a dimensão, né? Porque aí eu não compararia palavras dentro de candidatos, que é aquela análise, né? Eu compararia uma palavra mencionada por todos os candidatos contra um candidato, né? Para saber como que ela está dispersa entre todos os candidatos. Então, eu fixaria uma dimensão que é um nível, que é a palavra, com uma outra dimensão, que é o candidato. Daria um trabalhinho, mas eu acho que tem como fazer. Tá certo. Gente, eu acho que agora quando a gente fala de dados e política, obviamente que nos vem à cabeça um momento sobre a Cambridge Analytica, que supostamente teve tiveram os dados extraídos de milhões de pessoas e tudo mais lá nos Estados Unidos. Eu acho que primeiro ponto, se alguém quiser, só para todo mundo acompanhar e lembrar desse caso, se alguém quiser falar sobre esses dados, e a gente debateu um pouco isso, até que ponto isso daí se tornou algo que realmente mudou
ao cenário de dados barra digital e até que ponto realmente as pessoas estão usando cada vez mais as informações sensíveis para poder saber de um determinado comportamento e tentar resolver o problema com uma solução que um candidato pode trazer. Quer falar, Lígia? Posso falar. Eu acho que todo mundo aí lembra, né, que a gente teve aí, na verdade, o que aconteceu, né? Foram dados identificáveis, então, ou seja, uma coisa que é super importante quando a gente faz pesquisa, acho que o Marcos também pode corroborar com isso, né? Os dados não são identificáveis, né? Então, quando a gente faz uma análise e você está olhando, resolvendo todo esse mapeamento, enfim, você não fala assim, o amiguinho A falou tal coisa, o amiguinho B falou tal coisa. Né? Você está olhando um cenário, um panorama. No caso do escândalo, os dados eram identificáveis, né? E uma coisa também que foi super importante, eram dados coletados há algum tempo. Então, de novo, não é assim, eu comecei a coletar esses dados quando começou a pandemia. Então, eu tenho 6 meses de dados. Não, né? Os caras já estavam coletando esses dados há muito tempo. Então, realmente, eles tinham um histórico de hábitos desses 87 milhões de dados vazados, né? E usaram estas informações para direcionar comunicações, incluindo comunicações fake news. Então, de novo, realmente foi um escândalo muito grande. A empresa faliu, enfim, né? Realmente, até hoje tem gente que volta e meia cai de governos, né? No mundo inteiro aí, porque aconteceu A, B, C ou D, ou vai preso, ou, enfim, acontece algum tipo de punição pelo que aconteceu. Mas eu acho que o principal disso eu acho que ele serviu muito para a gente entender que um dado, gente, ele só é um bom dado quando ele é bem analisado. Ponto. Né? E eu acho que foi isso que Cambridge fez. Os dados estavam lá, eles só não podiam ser usados para aquilo. Né? Quando você pegou 87 milhões de informações de pessoas, de rotina delas de todo dia, e virou para elas assim, cara, fala para esse cara aqui que você vai pintar todos os prédios de azul, porque ele ama azul. E para esse cara aqui que gosta de verde, você vai pintar todos os prédios de verde, porque ele gosta de verde. Você criou um layer no mundo de comunicação político, né, aonde você realmente só mandava para a pessoa que conversava com ela. Né? Então, eu acho que foi um problema sério, gigante, mas hoje eu paro para pensar e fico feliz que ele já aconteceu. Né? Ele aconteceu quando os dados não tinham todo esse refinamento que o Marcos acabou de comentar. Talvez a gente não tenha tido em 18, que a gente vai ter esse ano, ou que a gente vai ter na eleição de 22. Né? Ele aconteceu quando os dados ainda eram mais grossos, assim, né? Mais robustos, e eles não tinham tanta fineza na informação. Mas é preocupante, gente. Vazar dado, tá aí a LGPD que não deixa a gente mentir, e tá tentando melhorar isso no mundo inteiro. Começou a valer no Brasil já, gente, começou essa semana passada. Por mais que a multa só seja em agosto de 21, as pessoas vão ter aí um ano para estar aprendendo o que elas podem usar, o que elas não podem, e como elas podem realmente usar a informação de uma maneira positiva. Quer falar, Marcos? Eu queria destacar duas coisas interessantes, porque a partir do momento que você identifica a fonte do dado, você perde o controle do limite ético. Imagina a seguinte situação, eu estou com o meu smartphone e aí eu tenho um aplicativo que identifica a voz. Está passando propaganda política. E aí eu comento com a minha esposa, falo, olha, eu não consigo confiar nesse cara. Aí, como sabem quem eu sou, pegam esse dado de voz, eles podem mandar alguma coisa, ou para reverter a imagem, né, e para tentar fazer com que eu vote esse cara, ou se for um adversário, algum conteúdo que vai fazer eu me distanciar ainda mais desse cara. Sim. Esse é um problema crônico, né? O outro questionamento que eu vou fazer é, eu sou professor de marketing, trabalho nessa área, mas eu não tenho resposta para isso. É uma coisa muito complicada. Tem uma grande rede de uma grande rede de drogaria no Brasil inteiro que eles têm um programa muito assertivo de fidelidade. Então você cadastra lá seu CPF, entra na loja, você habilita o seu smartphone e aí você compra o produto que você quer e tal. Só que aí é o seguinte, por exemplo, eu compro fralda para minhas filhas. Se o gestor de dados ele for um cara bem assertivo, ele vai saber que a compra de fralda tem alta correlação com outro produto. Alta correlação. Que é um produto que eu não preciso. Mas aí ele vai lá e bota desconto, ele faz um gatilho, né? E que eu fique mais inclinado a comprar. Pelo lado mercadológico, você fala assim, pô, legal, fez todo sentido, você está querendo vender mais e tal, mas
Como você tem o dado da pessoa, você pode usar esse dado de qualquer maneira. A rigor, você está no ato imediato, enquanto ele está na loja, você está trabalhando comportamentalmente para mudar o comportamento dele. E aí? É isso. Exatamente isso. Vocês tocaram num ponto também que acho que e foram dados sensíveis que foram vazados, né? Então, tipo, pegou nomes, claro, não tem CPF, mas deve ter o registro ID deles lá e tudo mais. Então, pegaram, acho que foi milhões acho que foram desde 2014, né, Lígia, se não me engano. Exato, em 2014. 2014, então não tinha, então acho que a GDPR, a LGPD veio para justamente colocar limites, né? Colocar barreiras, até aqui eu posso ir, e até aqui eu não posso ir. Então, o que acontece? Teve todo o problema lá, e agora estão se criando regras para o uso do dado, uso ético do dado, que eu acho que isso é super importante, e que me vem uma pergunta curiosa, porque quando a gente fala do uso ético, a gente vê hoje, por exemplo, vou falar especificamente do Facebook ou de aplicativos específicos, que se tornam manias, né, das pessoas, que eu quero ficar mais velho. Tipo, você pega uma foto sua normal, que daqui a pouco você vai ver e você vai ficar mais velho. Automaticamente eles estão coletando as suas informações. Eles estão interpretando o rosto para ver se o algoritmo deles está funcionando. E é isso que as pessoas veem. Mas será que eles estão captando minha informação? Será que eles não estão captando? Como que eles vão fazer o uso da minha informação? Até que ponto eu dei permissão para eles usarem minha informação? Eu estou trabalhando muito relacionado à LGPD hoje, tem muita barreira que a gente não olhava. E a hora que para você ler aquele termos de consentimento que eu aceito, ninguém lê aquilo lá. Então, assim, hoje em dia estão se criando essa regra para justamente você colocar barreiras para isso, para parar, para virar um negócio um pouco mais ético, né? Para você ter um mínimo de controle, né? Você não quer ter controle do detalhe, você quer ter controle da segurança. Eu acho que o principal disso é a segurança do seu dado. Vai ter muita gente que vai dar o dado, gente, tá tudo bem, não tem problema. O cara que quer dar o dado para saber se ele vai receber promoção de R$1 de desconto da farmácia, tá tudo certo, né? É uma opção da pessoa, de novo, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio aí para estar escolhendo o que quer fazer com a sua informação, com o seu dado. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, não está relacionado à nossa live de hoje, mas o mundo de saúde está muito focado nisso, né? Existe uma grande preocupação das pessoas em usar determinados aplicativos de saúde, com medo que em algum momento os planos de saúde tenham acesso a essa informação e cobrem mais caro na hora de assinar o plano, porque sabem que ele é um pré-diabético, ele é uma pessoa que tem pré-hipertensão, porque existe um controle em algum lugar, né? Isso também se bate para a política, né? Se você souber, se você realmente fizer o dado no 1 a 1, você consegue saber a predisposição de cada um para mandar uma mensagem específica para ela, né? Se antigamente você tinha que fazer na mão, hoje existe essas fazendas de robôs que mandam as coisas para as pessoas, né? Então, eu acho que a LGPD vem um pouco para isso, assim. Essa nova regulamentação do WhatsApp, que você não consegue mandar o mesmo bom dia, família, para 40 grupos diferentes, você tem que mandar um por um, né? Você não pode mais selecionar. Já são formas de tentar tolir um pouco dessa propagação sem controle que as pessoas fazem de qualquer informação. É isso que o Marcos falou. Se alguém pega o texto dele falando que não ia com a cara desse cara, muda o contexto e manda para outra pessoa, imagina a dor de cabeça, né? Então, eu acho que, assim, de novo, voltando, só comentando, Bruno, que você comentou, que brasileiro não lê aquele termo gigante. Gente, o Brasil devia ser o único país do mundo que não devia ter manual nas coisas. E ninguém lê, bicho. Ninguém lê manual. Para qualquer coisa. O cara compra um celular, tá jogando. Agora, minha culpa, eu jogo World of Warcraft. Enfim. Cara, eu nunca leio as quests. Nunca. Eu vou jogando. E tem horas que eu empaco em algum lugar e falo, mas não vai, mas não anda. Daí eu viro pro Marcelo, que é meu sócio, e falo, não consigo fazer. Ele fala, você leu a quest? Eu falo, não. Ele falou, então, deve ser por isso. Se você ler, provavelmente você vai entender o que é para fazer. Né? Então, tô sendo brasileira, mas acho que tem um pouco disso que você falou mesmo. A gente não lê aquele termo de aceite. Né? E lá tá dizendo que pode tudo. Né? Então, eu acho que a LGPD vem para dizer que o termo de aceite não pode dizer que pode tudo. É exatamente isso. Ele vem não pode dizer mais. Assim, pode isso, tem que deixar claro, letra grande, o cara tem que dar check em cada um dos itens que pode, e o que ele não der check em automaticamente é não, porque antigamente era o automaticamente é sim, né?
Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje eu vejo todo o escândalo de Cambridge como ainda bem que ele já aconteceu. Porque eu acho que com toda a tecnologia que a gente tem hoje, com toda a instrumentária que a gente tem no planeta hoje, se a gente não tivesse tido um aprendizado desse porte, eu acho que as coisas podiam ficar bem piores, assim, pelo menos é a minha visão. Bom, eu também tenho essa visão, então acho que a gente compartilha o mesmo caminho. Gente, eu já estou na consideração final aqui, a gente teve 2 perguntas aí, então eu gostaria de agradecer a Lígia por mais uma vez participar do Data Lugano, trazer o seu racional sobre... Você está no mudo agora, ali. Eu falando que estou sempre à disposição. O problema é que eu falo muito, o Bruno às vezes tem que me dar uns puxões de orelha. Mas assim, acho que é super legal, meu. Acho que a gente sempre parte de um princípio aqui na IBU, que é o compartilhar do conhecimento. Porque eu acho que quanto mais a gente conseguir levar para as pessoas a informação, mais a gente tem esse caminho da educação, do cinto de segurança que o Marco comentou, enfim, de como potencializar mesmo, para as pessoas pararem para prestar atenção no dado dela. Tanto no dela quanto no do outro. Exatamente. Então, Lígia, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Antes de eu terminar, só para fazer a última consideração, Walter Vieira, vou até compartilhar a pergunta dele aqui, ó. Professor Marcos, inbound marketing aplicado ao candidato pode ajudar nas eleições municipais agora, aumentando a intenção de voto? Boa pergunta do Val. O inbound marketing é o marketing de conteúdo, Isso. né? Então ele atua para puxar a pessoa para dentro do funil. E a gente vê muito eu, por exemplo, vejo para vender software, né, de estatística, porque como eu consumo vários conteúdos, aí eles me mandam, entra nos pop-ups lá do meu e-mail e assim por diante. Eu acredito que sim, porque imagina agora, vamos imaginar o melhor dos mundos. Imagina um inbound marketing bem feito com e-book, com o programa do candidato sendo enviado. Tipo, arrasta para cima, clique aqui, deixa seu e-mail e receba o meu programa de governo no seu e-mail, por exemplo. Né? E você estaria usando as ferramentas que são usadas aí, que a gente vê vender curso todo dia, assim, né? Com a técnica do inbound marketing, uma maneira bacana de você informar o cidadão, ele conhecer os principais pontos do plano de governo de uma maneira interativa, por exemplo. Por exemplo, né, você pode fazer todo esse trabalho e daí perguntar para esse cara que está preenchendo, que vai baixar o teu plano, o que é importante para ele, né? Então você coloca lá os principais pontos, você fala, cara, desses 5 pontos que são os principais pontos do meu plano de governo, o que é importante para você, né? O que é importante para sua região? Porque às vezes não é importante para mim, mas é importante para minha região. Então o cara vai lá e marca. E daí no decorrer da campanha você pode trabalhar esse conteúdo, né? Você foca, essa região a gente percebeu que todo mundo respondeu sobre violência, ou sobre habitação, ou sobre saúde. Cara, pega lá do seu plano de governo, seleciona a comunicação que vai para essas pessoas. E uma coisa também que acho que é importante, que a gente não falou muito aqui, está acabando, mas eu acho que é uma coisa que dá para pensar até no modelo do Marcos a longo prazo, é que, gente, depois que se reelege, o candidato continua trabalhando. Né? Então, por que não esse cara que baixou o meu plano, que optou por essas coisas, eu me elegi, por que depois eu não posso continuar mostrando para esse cara o que eu estou fazendo? Né? Eu não posso dando checking, né, de que realmente eu olhei para aquilo, que aquilo realmente é importante. Eu acompanhei até, sei lá, uns 2 meses atrás, um candidato focado em proteção animal, aqui no estado de São Paulo. Né? E a gente tinha muito esse cuidado. Né? Quando ele se elegeu, tinha muito esse foco. Muita gente votou nele por causa de animal abandonado, castração, essas coisas assim. Depois que ele se elegeu, a gente estava aí há 2 anos e pouco acompanhando esse retorno para as pessoas. Olha, na sua região tinha, sei lá, 10 cachorros X, agora tem 10 cachorros castrados. A gente conseguiu resolver esse problema X, a gente liberou a vacina Y. De novo, eu acho que política é uma construção, e ela é uma construção de longo prazo. Né? É isso que vai fazer você se reeleger na próxima eleição, ou você indicar um candidato na próxima eleição. Né? Cada vez mais você vai ser mapeado pelas redes, ou por pesquisas como a pesquisa do Marcos, que é genial, que vai falar assim, cara, será que tudo que o Marcos analisou lá na campanha está sendo feito hoje? Né? Talvez sim, talvez não, talvez a gente tenha que olhar. Então, eu acho que é um aprendizado constante, é muito legal.
E eu acho que um ponto também, Li, eu acho que pode reforçar, porque quando a gente fala de política, a gente não está falando só de intenção. Por exemplo, você tocou um ponto super importante. Legal, vamos fazer, nesse ano, tudo que o candidato eleito à presidência prometeu no governo deles, o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu. Você começar a fazer um processo, não só do momento de presidência dele, mas acompanhar todo o tempo de deputado dele lá atrás. Será que ele fez alguma coisa? Quem sabe a gente não gera mais informação para a população também, para fazer com que elas fiquem cientes também. Pô, se eu votar nesse cara, ele vai realmente fazer. Se eu votar nesse cara, ele não vai fazer. Você tangibilizar. Então, acho que assim, o estudo do Marcos, acho que foi de uma Ele aluna. é a ponta do iceberg. Exato. A gente tem esse estudo do Marcos para corroborar com mais estudos, mais informação, para que a população fique sabendo, geralmente não, sabendo alguma informação, por exemplo, eu vou votar nesse cara, mas deixa eu olhar aqui atrás, cara, ele não fez nada do que ele prometeu. Então, para que eu vou votar nele? Será que isso daí não pode corroborar, sabe, por uma intenção negativa de voto para esse cara? Isso daí, obviamente, que a gente sabe que na política qualquer informação extra vira arma de candidato para candidato, né? Então, se alguém tem uma informação dessa sabendo que não, você já vira ouro na mão do outro, né? Então, a gente só fala caminhos que, obviamente, a gente tem análise de sentimento para saber a intenção de voto, análise só para saber se o histórico público desse candidato é relevante ou não é relevante, porque hoje a gente sofre bastante com a corrupção, que todo mundo entra falando que vai acabar com a corrupção. E não é isso não é isso que acontece. Então, será que existem candidatos factíveis que vão realmente acabar com a corrupção? Ou a política brasileira é um cenário que a gente não vai acabar com a corrupção? Então, assim, aí quando a gente fala de política, existem muitos questionamentos que os dados podem nos ajudar, o histórico de dados, que a gente está falando uma questão bem de inteligência, de BI mesmo, para interpretar e poder falar, olha, esse candidato vai fazer e não vai fazer. A gente tentar trabalhar numa dinâmica dessa, que pode ser super relevante. É só, obviamente, uma ideia aqui, já que a gente está falando de um cenário político, né? Acho que é um start, né? Marcos, você travou? Será que o Marcos travou? Não, estou aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, é que você estava paradinho, aí a gente achou que você tinha travado. Mas só para fazer um desfecho mesmo, Lígia, complementando, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por participar do Dialogando. Acho que mais o teu conhecimento para esse cenário político de pesquisa é sempre super enriquecedor também. Então, muito obrigado por ter participado. Professor Marcos, também gostaria de agradecer mais uma vez, primeiro pelo material que você desenvolveu, que eu acho que foi um material assim, ímpar para a gente conseguir interpretar e saber que o Bolsonaro, por exemplo, usou mais palavras do que todos os candidatos. Usou as palavras que todos os candidatos usavam. Então, a gente começa a ver uma relação muito, muito forte dos dados, né, em relação a isso. Então, eu queria que você fizesse uma consideração final também aí para a gente finalizar o nosso bate-papo. Será que... Marcos? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Agora sim, Marcos, pode falar. Acho que o Marcos está dando uma engasopada aí, Marcos. Aí, agora foi. Pode ir. Agora vai. Agora foi, beleza. Tudo bem. Bom, acredito que os dados, eles mostram padrões. E a riqueza de você trabalhar na ciência de dados, eu não sei se tem outra área que você tem tantas pessoas de tantas áreas como a ciência de dados, que podem enriquecer a discussão e o debate. Então, você tem, por exemplo, o sócio da Lígia, se eu não me engano, é um estatístico que também é engenheiro. Né? Engenheiro naval. Engenheiro naval. Eu sou da área de comunicação social, hoje em dia estou atuando na área mais de econometria, economia aplicada, sabe, aos dados mercadológicos. A gente tem estatístico, tem geógrafo que trabalha com padrão de geolocalização de consumidores. Então, acho que a gente precisa usar isso ao nosso favor e usar isso de maneira inteligente, de maneira que melhore a área de atuação, né? Você melhore processos, melhore resultados, informe mais o cidadão, no caso da política, o que quer que seja, né? Então, eu acredito que isso deve balizar o discurso da área daqui para frente, e eu acredito que as respostas estão sempre nos padrões dos dados, desde que eles sejam bons. Só que hoje em dia todos os dados são bons, né? Assim, você tem uma riqueza muito grande. Você pode chegar num pet shop da esquina, uma pequena empresa, que o cara vai ter uma base de dados assertiva,
um histórico de todos os clientes. Resta saber como trabalhar isso, né? E esse é o grande gap, pelo menos da área de negócios, que eu identifico, é que determinados níveis de negócio, alguns negócios ainda não sabem da riqueza que está por trás disso. É isso. Maravilha. Gente, muitíssimo obrigado a todos também que participaram. Obrigado por participar. Se inscreva no canal também para continuar recebendo as informações. E mais uma vez, gente, muitíssimo obrigado pelo bate-papo enriquecedor. Bruno, valeu. Obrigado pela oportunidade. Lígia, foi um prazer. Igualmente. Obrigado, gente. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau.